Bom, e a gente segue aqui porque o mestre em economia pela USP, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confundiu a Comissão de Valores Mobiliários com o Conselho Monetário Nacional. A CVM é uma autarquia responsável por fiscalizar o mercado financeiro, enquanto o CMN é um conselho interministerial que trata da política monetária. O erro ocorreu durante uma entrevista concedida ao blog de esquerda Brasil 247 nessa semana. Vamos acompanhar um trechinho. Também mandar um recado para a imprensa econômica no Brasil. Não, o CVM vai voltar a ser o que sempre foi, planejamento, fazenda e Banco Central, né? Esse modelo vai voltar, então teremos assento eu, a Simone Tebet e o Roberto Campos. Essa vai ser a CVM, que decide tudo, define a política de crédito, define meta de inflação, tudo o que o seu estatuto prevê, né? O que tem ali é um secretário executivo que organiza as reuniões, mas quem comanda a CVM são esses três membros que definem a política monetária e creditícia do país. Ana, a gente estava discutindo aqui com o Navarro durante o vídeo se ele realmente se confundiu ou se ele não sabe mesmo a diferença entre CVM e CMN, né? Olha, eu não ficaria surpresa se ele não soubesse, né? Nós temos vídeo dele dizendo que ele não sabe nada de economia, que ele estudou 2 meses ali, colou de não sei quem para passar na prova tal, né? A questão é que o nome dele, junto à pasta econômica do Brasil, está deixando não apenas o Brasil, mas o mundo de boca aberta. Não custa lembrarmos que ontem a Bolsa caiu 9%, perdeu 546 bilhões de reais em valor de mercado desde a eleição do Lula. Mas nós vamos dar o benefício da dúvida, às vezes ele se confundiu. O que não dá para a gente se confundir, que é muito claro, é quando o pai de alguém diz o seguinte: é uma questão de tempo para a gente tomar o poder, aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Isso não resta dúvida nenhuma de que tipo de pessoa diria uma coisa dessa. Fiuza, vale lembrar que já no primeiro dia no cargo, Haddad sentiu que vai ser meio que aquela figura decorativa, né, quando foi desautorizado por Lula no caso da desoneração dos combustíveis, né? É o poste de volta à cena do crime, é isso? Olha, é tão grave isso, né? Eu vou começar explicando ao professor Fernando Haddad, professor que não sabe aplicar uma prova, né? Problemas em 3 anos seguidos na prova do Enem, um professor que não sabe aplicar uma prova e não tem a menor ideia do que está fazendo ali. Vejam o tamanho da irresponsabilidade que você não adianta sair da raia agora, não adianta fugir da reta. Não adianta dizer que o que o PT está fazendo. Vocês fizeram a campanha, consórcio de imprensa. Vocês que acham que o ambiente fica melhor me censurando, estão fazendo essas matérias encomendadas aí. Vocês são protagonistas disso aí. Vocês trataram o Lula, não vi uma linha sobre crimes do Lula nos jornais, nas televisões de você. Agora eu vou explicar ao Fernando Haddad o que é o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional era uma orgia antes do Plano Real. A reforma do Conselho Monetário Nacional, transformando-no de fato num órgão executivo, e justamente onde se colocou o freio na gastança, na irresponsabilidade fiscal, foi fundamental para que o Brasil resgatasse e tivesse pela primeira vez uma moeda estável, como tem até hoje, essa que agora está se desvalorizando vertiginosamente, só pelo perfume dessas figuras aí, tipo Fernando Haddad. Então, é claro que o Fernando Haddad não sabe onde está, ninguém sabe onde está. Esses irresponsáveis que querem calar a minha boca, são violentos. Vocês colegas, né, jornalistas e tal, estão fazendo essas matérias. Citei a matéria do Globo e a matéria do G1. Vocês querem me eliminar, porque isso aí que vocês fizeram, ou aplaudiram, não sei qual foi a ordem das coisas. Eu sei que tem uma materinha antes e uma materinha depois, dedicadas a mim.
Então vocês querem me exterminar, é isso? Vocês acham que isso vai resolver o quê? O drama de consciência de vocês? Então, vocês apoiaram uma figura, um projeto, onde este Conselho Monetário Nacional vai estar em mãos que nem sabem o que ele é, mas sabem o que querem. Evidentemente sabem o que querem, que é a volta à orgia. Porque ali entrava uma equipe gigantesca desses parasitas fisiológicos, etc., padrinhos, afiliados, que iam colocando emendas ao orçamento, novas regras, excepcionalidades, que é uma coisa que está na moda no Brasil, inclusive na parte de censura, como nós vimos. Então, é isso. Esse é o tamanho do problema. Todos os que não apontaram isso, todos os que fizeram o L, ou fingiram que fizeram, fingindo que estavam combatendo o fascismo imaginário, são sócios dessa ruína. Sócios dessa ruína. Quem é que vai salvar? Porque as mesadas da Fundação Ford, as mesadas da Fundação Bill e Melinda Gates, sabem do que eu estou falando, né? As mesadas da Fundação Open Society, elas não vão resolver a política macroeconômica brasileira. Então, vocês são sócios dessa ruína. Ou vocês agora vão começar a atuar para derrubar esse? Será que é isso? Isso vai ser interessante, hein? Será que vocês fizeram pensando nisso? Então, para concluir, eu fico na dúvida. Onde é que está o foco de poder que ascendeu? Estou na dúvida, porque era o filho do Zé Dirceu assumindo ali poderes no Congresso, é o Supremo Tribunal Federal mandando em tudo, mandando nas pessoas, meio consorciado ali, né, com esse grupo, mas é outra coisa. Né? São poderes diferentes. E é o consórcio de mídia, apoiando, mas já dando uma rateada e tal. Onde é que está o foco de poder? Quem é que manda? Quem é que manda no país? Ninguém sabe, evidentemente, porque vocês acharam que bastava bagunçar, que bastava fazer o L da lambança e tirar a representação legítima, democrática, que vocês fingiram que era o fim do mundo, e assim estão querendo me estigmatizar. Você sabe muito bem quem é Paulo Guedes, seus cínicos. E nós assinalando as virtudes disso, e vocês agora querendo acabar com a gente, acabar comigo, acabar com a minha raça. Então vocês viraram o quê? A pergunta que eu faço é só essa: quem é que está no comando? Ou vocês agora vão brigar entre si? Porque o Jorge Soros não vai poder assumir a presidência do Brasil. Eu sei que ele ajuda. Eu sei que o Bill ajuda. Eu sei que o Rockefeller ajuda. Mas e aí? Quem é que vai sentar lá no leme? Quem é que vai fazer o serviço não tão porco para o Brasil não virar uma porcaria? Essa é a minha dúvida que eu exponho aí a vocês. E aí, Augusto, faz o L, né? A gente brinca, mas a situação está grave, né? Olha, a gente tem que analisar, vale a pena analisar o quadro também pela lupa dos que sabem o que acontece ali nos labirintos, nas catacumbas do Congresso, porque esses aí podem expor a verdade, né? O ex-deputado Eduardo Cunha, ele diz o seguinte: o PT, ele fingiu montar um ministério de União Nacional, imagina, e que reservou para o partido os 21 cargos mais importantes. O partido disse que são 11. 11 são filiados. Os outros 11 são devotos da seita da Missa Negra. 21. Os que sobraram, primeiro o Lula aumentou de 23 para 37, é isso? Não, eram menos. O importante é que ele aumentou para 37 para acomodar a turma. Botou esse negócio e está tendo problemas, porque, para usar o exemplo dado pelo Eduardo Cunha, vocês acham que os 51, 41, não sei o número exato, dos deputados do PSD vão votar a favor do Lula porque ele deu ao partido o Ministério da Pesca? Quem fica satisfeito com o Ministério da Pesca é Ideli Salvati. Comprava lanchas no mercado negro, né, para que o Ministério pudesse trabalhar.
Quem fica contente com isso é o Zeca Dirceu. O que se pode esperar de um cara, tá, que o pai viveu com o pai não contou para a mãe quem ele era, o Zé Dirceu, quando ele se escondeu em Cruzeiro do Oeste, no Paraná, nem quando o filho nasceu. Pensem bem na cabeça de um cara que finge ser outro, se casa com uma mulher, aí estão invadindo a privacidade dele. Eles é que invadem a nossa. Eu estou dando um retrato psicológico, tá? Um retrato da cabeça dessa figura. Imaginem-se casados com alguém, supostamente você sente algum carinho por essa pessoa. E aí nasce o filho, e nem assim você diz: olha, meu nome não é Carlos Eduardo não sei o quê, como ele se chamava. Meu nome é Zé Dirceu de Oliveira. Então, ele só contou isso quando veio a anistia. Corajoso. Entrou no Brasil para fazer a guerra no campo, foi fazer a guerra conjugal na cidade com outro nome. Ficou escondido até a anistia, fez outra cirurgia plástica aí para devolver o nariz original, restaurar o nariz original e, olha, eu sou o Zé Dirceu, estou indo para São Paulo, voltou para São Paulo para fundar o PT. Isto é Zé Dirceu. Esse eu conheço também de velhos carnavais, sabe? Infelizmente, para eles, sobretudo, mas também para mim, eu conheço essa gente há muito tempo e bem. E desafio qualquer dessas pessoas, se quiserem responder o que eu estou dizendo neste programa, já estão convidados, eu sei que vocês topam. Venham e digam o que quiserem sobre mim, vamos ver se tem alguma coisa equivalente. Porque eu vou dizer que quem age assim merece ter um filho como o Zeca Dirceu, e o Zeca Dirceu merece ter um filho como o Zé Dirceu. Eles se merecem. Aí voltamos ao ministério. Eles fizeram um ministério que não atende a ninguém. O Lula esqueceu uma regra fundamental, né, que é você ter alguma base no Congresso para não ter maiores problemas. Quem costuma ignorar isso geralmente, quem ignorou isso não tinha 50 anos, Jânio, Jango e Collor. O que criou a tal maldição dos 40 anos, presidente, para sobreviver, precisa ter mais de 50. Por quê? Porque não faz bobagem, não faz molecagem. Quem quebrou essa regra e mostrou que vale também a idade mental? Dilma Rousseff. Ela agiu como se fosse uma figura de jardim da infância no segundo mandato, caiu, impeachment. E o Eduardo Cunha disse que o Lula está agindo como a Lula no segundo mandato, ao lidar com uma minoria no Congresso, a dele, e não ter entregue a esses que pediram para negociar o que eles queriam. Está mais exposto, né, do que o Zé Dirceu, para quem conhece o passado e o presente e adivinha o futuro dele. Ana, quer complementar rapidinho que logo mais tem Estúdio Oeste aqui no canal? Quero sim, Paula. É só para dizer que eu falei ontem a Bolsa caiu 9%, a Bolsa não caiu 9% ontem. Ontem nós tivemos a notícia de que a Bolsa caiu 9% desde a eleição do Lula e perdeu 546 bilhões em valor de mercado, mas desde a eleição. Ontem ela até subiu um pouco, 1% mais ou menos, até o Haddad corrigiu aquela fala, né? Não teremos moeda única na América do Sul, etc. A Bolsa deu uma animada, mas desde a eleição do Lula já caiu, a B3 caiu 9% e 546 bilhões de reais, são 2 PECs e mais alguma coisa. É a carreta furacão aí com tudo.